nós. No ano de 1862, Kardec empreendeu uma longa viagem pelo interior da França. Durante um período de 7 semanas, ele visitou cerca de 20 cidades, proferindo mais de 50 conferências. Esteve na cidade de Tours, onde vivia Leon Denis. Esteve em Saint-Étienne, em Bordeaux, em Orleans. Mas foi na cidade de Lyon, sua terra natal, que uma grata surpresa o esperava. Ele havia começado a conferência. Sua fala mansa ia esclarecendo as consciências, sensibilizando os corações. Quando em determinado momento ergue-se no final do salão um homem muito simples. Deveria ter talvez uns 50 anos. Seus trajes denotavam a sua origem humilde. Ele pede a palavra e de forma comovente diz assim: Senhor Allan Kardec, há 6 meses eu não acreditava em nada. Em Deus, nos Espíritos, sequer que eu podia ter uma alma. Há 6 meses eu não orava e não preocupava-me com qualquer aspecto da vida espiritual. Eu era uma pessoa rude, agressiva, impaciente. Assim eu era 6 meses atrás. Foi quando então chegaram em minhas mãos os seus livros. Eu comecei a lê-los. E ao ler os seus livros, uma revolução se operou dentro de mim. Porque em tudo aquilo que o Senhor dizia, haviam ideias que vinham ao encontro de todas as minhas necessidades. Eu comecei a ler coisas que parecia que já existiam dentro de mim, mas eu não sabia disso. E ao tomar conhecimento dos seus princípios e das suas ideias, eu notei que eu tinha que ser uma pessoa diferente. Ao entender ser eu um ser imortal, resultado de vidas sucessivas, de começar a entender a razão da minha presença na Terra, eu verifiquei que eu não podia mais continuar sendo a mesma pessoa. Eu não podia mais continuar cometendo os mesmos erros. Eu não podia mais continuar fazendo as mesmas escolhas. E a partir então desse momento, professor Allan Kardec, eu comecei a frequentar as reuniões de estudo, comecei a orar, passei a estudar seriamente as suas obras e eu mudei. Converse com a minha esposa, dialogue com os meus amigos, pergunte aos meus filhos se eu não mudei. Hoje eu sou uma pessoa que tem fé, que oro, que acredito na vida futura. Sou uma pessoa mais generosa, mais paciente. Eu sou uma pessoa diferente. O cidadão encerrou a sua fala emocionada. Kardec retomou a sua palestra e encerrou-a minutos depois. Alguns anos mais tarde, quando Kardec vai escrever a sua última obra, a Gênese, provavelmente evocando aquele operário de Lyon, ao examinar os milagres do Evangelho, Kardec escreveria assim: o Espiritismo prova a sua origem divina pelo bem que faz, não pelas curas que promove no corpo físico, nem tampouco pelos extraordinários fenômenos mediúnicos que promove, mas ele prova a sua origem divina pela revolução que promove nas almas. Seus adeptos sinceros, prossegue Kardec, não são aqueles que foram curados das mazelas físicas, nem aqueles que assistiram a notáveis fenômenos mediúnicos. Seus adeptos sinceros são aqueles que lhe compreenderam as suas consequências morais. Porque não será através de prodígios que o Espiritismo vai triunfar, mas será através da renovação moral que promove em todos aqueles que se identificam com ele. E desde o primeiro momento, minha gente, a religião espírita vem assumindo esse caráter. Vem configurando para nós um hospital, sim, uma oficina de trabalho, igualmente, mas sobretudo uma escola. Uma universidade do Espírito reencarnado na Terra, oferecendo
ele disciplinas, recursos, para que ele possa encontrar nessa universidade os elementos que propiciam o desenvolvimento de suas potencialidades. A religião espírita é, sobretudo, essa força geradora de transformação, um agente terapêutico, mas de uma terapia profunda, de uma terapia que age não apenas nas consequências do mal, mas que promove em nós mudanças substanciais, para que através delas nós começamos a agir antes, na prevenção do mal e do sofrimento. Mas quais são esses recursos que essa universidade da alma nos oferece? Na condição de hospital, de oficina de trabalho e de escola, a religião espírita nos apresenta alguns recursos, nos propõe algumas disciplinas que vão nos auxiliar na busca dessa saúde mais plena. Poderíamos começar nessa nossa reflexão por aquilo que hoje se denomina de fluidoterapia. A fluidoterapia é um termo recente que nós passamos a empregar para designar uma série de propostas que a religião espírita oferece, no sentido de restabelecer a saúde ou de auxiliar indivíduos, seja nas mazelas físicas, nos transtornos emocionais. Para nós espíritas, a palavra fluido espiritual tem uma designação bem específica. Kardec se utilizou dessa palavra para designar uma energia que nós produzimos e que se exterioriza de nós. Vamos tentar entender isso. Quando nós jogamos uma pedra num lago, nós criamos uma onda mecânica. Quando nós tocamos um instrumento musical, nós geramos uma onda sonora. Quando nós vibramos o átomo em seu todo ou em partes, nós criamos uma onda eletromagnética. Quando nós pensamos, nós criamos ondas, as ondas mentais. Essas ondas que representam a nossa identidade, que retratam o nosso sentimento e o nosso pensamento, formam em torno de nós uma carapaça de energias chamada aura, e pode ser transferida de um indivíduo para outro. A fluidoterapia consiste na emissão de um pensamento curativo, que sai de um indivíduo potencializado pelos espíritos bons que trabalham com o outro e são direcionados no socorro de terceiros. Didaticamente, nós temos 3 modalidades de fluidoterapia: o passe espírita, a água fluidificada e aquilo que nós chamamos de irradiação à distância, que Kardec chamava de magnetização mental. O passe talvez seja a mais conhecida de todas as modalidades de fluidoterapia, que para nós espíritas é a imposição das mãos, tal qual a fazia Jesus, onde um trabalhador espírita, munido de boa vontade, sob o assessoramento de espíritos especialistas na área, transfere fluidos bons para aquele que necessita. Kardec reconhecia a importância do passe. Ele próprio foi curado de grave moléstia dos olhos, já desenganado pela medicina da época, a partir de passes que recebeu de uma sonâmbula francesa. Eu, nesses 30 anos de prática médica, tenho visto muitos casos de recuperação, de melhoramento de indivíduos das mais diferentes patologias, particularmente aquelas patologias onde há um componente espiritual. Eu me lembro de um caso que me marcou muito, porque foi uma paciente que eu atendi no consultório, e era um caso que se arrastava há meses. Era uma senhora que me procurou com fortes dores numa das pernas, e as dores já vinham há vários meses, de forte intensidade, prejudicando até mesmo o seu sono. Ela já havia estado com vários especialistas, realizado os exames possíveis à época. Os exames eram absolutamente normais, e ela não respondia a nenhum tipo de terapia. E conversando com ela, já não sabia muito mais o que fazer, e quando a gente não tem o que fazer, conversa. Eu lhe perguntei em certo momento se ela se lembrava de alguma coisa que havia precedido o início da dor.
E ela disse assim: olha, doutor, o senhor eu vou dizer porque eu sei que o senhor é espírita. Eu não falei para ninguém porque eu acho que eles iam achar até graça. Mas aconteceu uma coisa assim. A minha dor se iniciou numa manhã. E naquela noite eu sonhei com meu pai. Meu pai desencarnou de fortes dores nas pernas. Ele teve uma gangrena, teve que amputar uma das pernas. E o final da sua vida foi de muitas dores. E naquela noite eu sonhei com ele, ele não estava bem, ele me falava de dores. E foi isso. Eu acordei com essa dor. Naquele momento, para nós espíritas, a hipótese de uma obsessão por carência afetiva, que os antigos chamavam de empoço, mostrava-se óbvio. Possivelmente, o seu paizinho, sem saber, inconscientemente, estava junto dela, transferindo para ela fluidos que esse revestiam de um quadro de dor. Como ela mostrava uma certa simpatia pela doutrina espírita, sugeri que ela frequentasse o centro e lhe orientei que fosse do Maria de Nazaré. Eu atendi na época na Policlínica de Benfica, que procurasse os companheiros de lá e que tomasse passes 2 vezes por semana. Eles tinham reuniões públicas às segundas e sextas. E ela aceitou a nossa solicitação, passou a tomar os passes. Eu igualmente trouxe o nome do pai dela e dela para as nossas reuniões. Em poucos meses o problema havia se resolvido. Não havendo dúvida de que foi a ação intercessória do passe. A segunda modalidade de fluidoterapia é a água fluidificada. A molécula da água é uma molécula muito simples e, pela sua própria natureza, mais facilmente carrega a bioenergia. Nós temos um grande otimismo em recomendar a água fluidificada, porque observamos os seus resultados. Estudos realizados na área da espectroscopia, através de magnetizadores na Europa, mostraram que a água sofre transformação na sua estrutura molecular após ser biomagnetizada. Essas transformações se mantêm pelo prazo de 120 dias. Portanto, a água fluida é remédio que não tem contraindicação, mas tem prazo de validade. 120 dias. E nós, espíritas, deveríamos cobrar royalties, porque o padre Marcelo está fluidificando água e viu hoje na televisão a propaganda da Universal, água que cura. Mas isso aí, essa história aí precisa ser melhor explicada. E finalmente a terceira modalidade de fluidoterapia, que é a irradiação à distância. Aqui, o doente, o paciente, não está presente no local. Um grupo de pessoas bem intencionadas pedem a Jesus que leve até o enfermo uma corrente de energias salutares. E durante alguns segundos ele mentaliza uma pessoa e o benefício se dá. A primeira vez que a irradiação à distância foi recomendada foi ainda na época do nosso codificador. Ele recebeu um pedido de ajuda de um confrade cuja filha estava com problemas mentais e havia se internado num sanatório. E ele pediu então a orientação à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E o Espírito São Luís, através de uma psicografia, recomendou que ele reunisse a família e os amigos e todas as noites, sempre no mesmo horário, se reunissem na casa de um deles, orassem pela mocinha que estava internada, pensando nela. Alguns meses depois, esse cidadão, numa correspondência Kardec, agradecia, sensibilizado à ajuda, porque a jovem estava já se recuperando. Eu tive uma experiência com irradiação à distância das mais notáveis. À época nós participávamos de um grupo de estudos na Casa Espírita, que era às sextas-feiras de 10 às 11 da noite. Quando eu vejo pessoas dizerem que não tem tempo para ir ao centro, que não tem tempo para assumir um trabalho voluntário, que não tem tempo para estudar, eu me lembro, éramos 4 médicos, 3 professores, que nos reuníamos às sextas-feiras, de 10 às 11 da noite. Estudamos toda a obra de André Luiz durante 8 anos. A reunião não deixou de existir um só dia. Obviamente, um ou outro faltava. A reunião nunca deixou de existir. Bom, mas nós tínhamos um companheiro do grupo chamado Edmilson, que morava no bairro Industrial e que fazia muito esforço para frequentar, pelas suas limitações acadêmicas. Mas ia e não voltava. Mas naquela sexta-feira ele não apareceu.
Nós íamos começar a reunião, toca o telefone da Casa Espírita, na Rua Sampaio, e nos manda um recado. Edmilson não viria, havia se internado na Casa de Saúde, muito mal. Desde a manhã ele começara com febre, vômitos, fortes dores abdominais, e havia sido internado para avaliação diagnóstica. E nós então, ao final do nosso estudo, às 11 horas, decidimos fazer uma irradiação para o Edmilson. Pedimos então a Jesus que levasse até ele, na Casa de Saúde, onde ele estava hospitalizado, a nossa vibração, obviamente, multiplicada pelo amor de Jesus. Terminou a reunião, fomos embora, e no sábado cedo eu fui visitá-lo na Casa de Saúde. Cheguei lá por volta de 9 horas, ele estava sentadinho na cama com as pernas dobradas, brigando, porque a comida era muito ruim. É o primeiro sinal de que o doente está bom. Quando começa a reclamar da comida, é hora de alta, cara, porque as coisas estão. Eu perguntei a ele: que história é essa? Você estava morrendo ontem e hoje você está. Que remédio milagroso foi esse? Ele disse: que remédio? Qual remédio, irmão? Não teve remédio nenhum. Até então, ele não tinha sido visto pelo médico e, portanto, não tomara nenhum medicamento. E ele me disse: olha, você não vai acreditar, mas depois das 11, por volta de 11h30, a febre baixou, as dores desapareceram, os vômitos cessaram, eu dormi muito bem, não sinto mais nada, e vou embora. E foi antes que pudesse ter sido visto pelo doutor. A fluidoterapia, então, são recursos que a religião espírita oferece. Um segundo recurso que a nossa religião também sugere e recomenda é o recurso da prece, que muitas vezes é barateada, vulgarizada, mas que hoje já há estudos rigorosamente científicos reconhecendo o seu valor. Até mesmo materialistas históricos, pesquisadores que combatem a religião, como Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, que são grandes figuras internacionais que criticam a religião, reconhecem que os trabalhos que mostram que a prece faz bem para quem ora são reais. Obviamente, os motivos que os levam a acreditar no valor da prece não são os mesmos motivos que nos levam a acreditar, mas eles reconhecem que, no mínimo, o ato de orar reduz o estresse. E ao reduzir o estresse, minha gente, melhora diabetes, hipertensão, previne AVC e uma série de coisas. Mas há outros estudos que nós reconhecemos como competentes, que mostram a ação intercessória da prece, o benefício daquele a quem a prece é direcionada. Um desses estudos que eu me lembro recentemente foi no hospital, um grande hospital de São Francisco, na Califórnia. O setor de cardiologia resolveu acompanhar um grupo de 400 portadores de cardiopatia durante 2 anos. Esses 400 doentes foram divididos em 2 grupos. Ambos receberam a terapia tradicional, mas um dos grupos era beneficiado por orações de grupos evangélicos de São Francisco. Obviamente, as pessoas não sabiam que estavam sendo beneficiadas, nem os médicos, ou seja, isso se chama hoje de duplo cego. É um estudo que nem o pesquisador sabe e nem os doentes. E ao final de 2 anos, os pesquisadores publicaram os resultados, mostrando que o grupo que havia recebido preces além da terapia tinham tido resultados nitidamente superiores. Trabalho equivalente foi feito em crianças no Hospital Pediátrico de Nova York, crianças com leucemia linfóide aguda, acompanhando 2 grupos, igualmente um que recebia a prece e o outro apenas a terapia. Os resultados mostraram uma superioridade estatística do grupo que recebia a oração. Para Allan Kardec, minha gente, isso é importante. A prece deve ser breve, simples e sincera. E Kardec se baseou numa recomendação de Jesus em Mateus capítulo 6, quando Jesus diz assim: não será por muito orarmos que muito seremos atendidos. E quando você for orar, não faça como os hipócritas, que oram de pé nas sinagogas ou nas esquinas para serem vistos pelos homens. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando for orar, entre em seu quarto, feche a porta e converse em oculto com Deus, que é Espírito, e deve ser adorado em Espírito e verdade.
Eu gosto muito da história de um cidadão que era crente à beça, ia à igreja várias vezes por semana, rezava dia e noite, mas uma dificuldade financeira danada. Quanto mais rezava, mais apertada era a sua vida. E ele tinha um vizinho que era ateu materialista, mas que enriquecia olhos vistos. Enquanto o coitadinho não saía do lugar, o vizinho trocava a casa, aumentava os carros, viajava com a família para a Europa, e ele foi ficando revoltado com aquela situação. E um dia, numa de suas longas preces, falou: oh, meu Deus, mas não está certo. Eu acredito no Senhor, vou à igreja 3 vezes por semana, rezo várias vezes por dia, não saio do lugar. Esse outro aqui, ó, nem acredita que o Senhor existe. Olha só como cresce. Diz então que ele ouviu uma voz poderosa que diz assim: mas ele não fica me importunando o dia inteiro. Meu pai gostava muito de contar a história de um amigo dele lá de Astolfo Dutra, que certa feita desencarna o pai. Estão todos lá no velório, e na hora do corpo descer lá, ele pede a palavra e pede aos amigos que o acompanhem uma prece, porque ele queria fazer uma prece para o seu paizinho tão querido. E começa uma oração erudita, com termos profundos, falando bonito, as pessoas se emocionaram, aquela peça longa, poética. Quando terminou, ele chamou meu pai no canto e disse assim: e aí, Arthur, gostou? A prece espírita deve ser breve, simples e sincera. Eu tinha alguma dificuldade com essa questão de prece, porque a gente aprendia que precisava rezar pelo menos 2 vezes por dia, não era assim? De manhã, para preparar-se para o dia, e à noite, para preparar-se para a noite, já que à noite, para o espírita, tem uma vivência dela. Mas isso gerava na gente uma dificuldade tremenda. Rezar de manhã já era um problema, não é? Já acordava atropelado para ir para a faculdade, para a escola, aquela coisa toda. E rezar à noite, problema maior ainda, porque a gente já deitava morto de sono e nunca chegava no assenteiro. Até que eu li um texto de Leon Denis, que foi um dos principais seguidores de Kardec, em que ele dizia assim: ore quando o seu coração pedir. Quando você se enternecer, é nesse momento que você deve orar. Não importa a hora nem o local. Está no ônibus, vê uma criança, o seu coração se enternece, ora. Está tomando banho, lembra-se de algo importante que toca a sua sensibilidade, ora, porque a prece só tem sentido se estiver envolvida de um sentido. E se estiver revestida desse sentimento, não importa a palavra, o local ou a hora, a relação se estabelece. Contou-me certa feita um caso do Dr. Pedro Gaburi, grande médico de nossa cidade, professor nosso da universidade, gastroenterologista, possivelmente muitos conhecem. Dr. Pedro, naquela época, acompanhava a dona Maura Borges de Matos, que tinha um quadro abdominal de diagnóstico desconhecido. As dores abdominais eram muito fortes. Pegava a dona Maura, muitas vezes ela tinha que ser hospitalizada para tomar medicações endovenosas. Pedro, excelente médico, experiente, já havia feito à época todos os exames possíveis. Não havia uma causa. Ela não era uma paciente psíquica, para se pensar numa somatização, não era uma senhora muito lúcida, racional. Mas as dores vinham e o Pedro já não sabia mais o que fazer, já não havia mais exame a solicitar. E ele nos contou então que mais uma vez havia ido à casa dela socorrer uma nova crise. Havia feito a medicação endovenosa, ela havia melhorado. Ele se despediu, desceu as escadas da sua casa, ela morava na Rua Batista de Oliveira, quase antes do Grêmio. O seu carro havia sido estacionado em frente. E quando ele desceu e sentou no carro, foi invadido por um desencanto, por um desalento sem fim. Afinal, um médico, mais de 25 anos, lidando com aquela especialidade, e não conseguia entender o que havia com aquela senhora, já não havia mais o que ser feito. E o Pedro me disse que naquele momento, quando ele sentou-se no carro, ele fez uma evocação: meu Deus, o que é que eu faço? Apenas isso. E naquele momento uma força levou a olhar para a esquerda. E ele percebeu que havia uma oficina mecânica. Várias vezes ele havia estado ali.
Nunca tinha percebido que havia uma oficina ali dentro. E sentiu naquele momento um forte cheiro de gasolina. E lembrou-se que muitas vezes, quando ele vinha vê-la, e ela não estava tão mal, ela ficava a aguardá-lo na varanda da casa, no parapeito, de frente para a oficina. E naquele momento, seus conhecimentos vieram à tona. Gasolina, chumbo. Chumbo, intoxicação, saturnismo, uma doença que dá fortes dores a veludas. Retornou imediatamente à casa dela, pediu-lhe uma dosagem do chumbo plasmático, que mostrou níveis altíssimos. Foi medicada com um antídoto na época e nunca mais fez. Se a religião espírita nos recomenda a prece, nos recomenda igualmente a prece em família no lar. Naquilo que alguns autores chamam de culto do Evangelho no lar. Que as pessoas da família se reúnam, se possível toda semana, se possível no mesmo horário, mas se não for possível em qualquer horário, mas que juntos leiam o texto evangélico e olhem. A prece em família no lar exerce poderosa ação protetora daquela família. Eu acompanhei um caso de uma criança de 3 anos para 4 da cidade de Guarani, os mais impressionantes. A garotinha foi acometida do seguinte quadro: quando seu pai retornava do trabalho para casa, por volta de 7 horas da noite, ela entrava em pânico. Punha a gritar, apontava para o pai, chorava muito, corria para o seu quartinho, um quadro que ninguém sabia. O pediatra experiente estava acompanhando, mas não tem motivo. O que levaria uma criança a entrar em pânico quando o pai retornava para a casa do trabalho, seu pai era bancário, e como já não sabiam mais o que fazer, pediram uma orientação na casa espírita da cidade de Guarani. E a orientação dos companheiros foi essa: que eles começassem o culto do Evangelho no lar. E a família iniciou, alguns meses depois o quadro havia se resolvido. E a explicação é muito curiosa. O pai tinha por hábito, quando saía do banco e vir para casa, passava em um boteco e tomava algumas cervejas com os companheiros do boteco. Ia para casa e levava consigo companhias espirituais que ele havia adquirido no bar e que o acompanhavam para casa. A menina, aos 3 anos, com uma vidência que é muito comum nessa idade, via aqueles espíritos, entrava em pânico. O culto do Evangelho do lar criou defesas vibratórias em torno daquela casa. O pai continuou indo do serviço para o bar. Levava consigo os espíritos que não entravam naquela residência, bloqueados pela parede vibratória da prece no lar. Mas avançando em nossas reflexões, nos oferece a religião espírita. A fluidoterapia nos convida à prece, ao culto no lar e nos propõe o estudo da doutrina espírita. Kardec, minha gente, foi sobretudo um educador. Sempre que Allan Kardec falava em progresso espiritual, ele colocava ao lado dos valores espirituais os valores intelectuais. Para a doutrina espírita não basta sermos bons, precisamos ser bons e esclarecidos, e instruídos e bem informados. Porque se as imperfeições morais nos fazem sofrer e sofrer aqueles que convivem conosco, as imperfeições intelectuais, a desinformação, a falta de esclarecimento, igualmente, traz para nós e para as pessoas que nos amam igual sofrimento. Me lembro aqui do professor Pinker, que estudou a queda da violência humana nos últimos séculos, e narra ele que um dos momentos da história em que a violência sofreu decréscimo importante coincidiu com a invenção da imprensa no século XVI, com a popularização dos livros e o hábito da leitura dos séculos XVII e séculos XVIII. Lembrando ele, os povos mais instruídos são menos violentos. Quanto mais nós nos instruímos, mais nos armamos de recursos para nos tornarmos pessoas melhores. E diz ele no seu livro, ler é uma estratégia da mente para provocar